Informação exclusiva, vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quem é o zagueiro que já passou pelo Barcelona com negociações avançadas com o Palmeiras. Preciso te atualizar sobre o Palmeiras. Leila Pereira está perdendo mais um reforço para o ataque, a lista é grande. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações do Palmeiras, mais especificamente sobre a ineficiência de Leila Pereira e Anderson Barros quando o assunto é busca por um camisa 9. Desde 2022 foram várias as decepções com os centroavantes tentados. O pessoal do nosso palestra listou uma relação de jogadores que foram contatados, mas não foram contratados. Existe uma diferença entre contactar e falar e a outra de contratar. O Gabigol é o mais novo integrante dessa lista. O Palmeiras tentou o Gabigol por pelo menos 2 janelas na metade do ano, chegou a ter um acordo fechado com o Gabigol. Na oportunidade, cederia o Dudu para o Flamengo. O Dudu não quis ir para o rubro-negro e a partir daí o negócio acabou micando. Antes, no início da era Leila Pereira, o Pedro, também do Flamengo, havia sido tentado. O Yuri Alberto talvez você nem se lembre, mas antes dele fechar com o Corinthians, o Yuri esteve nos planos do Anderson Barros e da Leila Pereira. A gente também precisa acrescentar o Carlos Vinícius, centroavante que pelo menos 3 janelas esteve nos planos do Verdão. Tati Castelhanos, uma enorme novela que não terminou com um final feliz. João Pedro, que hoje faz sucesso no Brighton. Lucas Alário, reforço do Internacional. Matias Arezzo, recém-contratado pelo Grêmio, além de Agustin Álvares. Se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, dá para lembrar também do Borré, que quando deixou o River Plate, teve negociações avançadas com o Palmeiras, mas acabou se mudando para o Eintracht Frankfurt. Queria que você, torcedor alviverde, usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito de Leila Pereira e Anderson Barros na busca por reforços. Exclusivo. Palmeiras tem negociações avançadas com um ex-zagueiro do Barcelona, Santi Ramos Mingo, atleta argentino de 22 anos de idade, pertence ao Defensa e Justiça. Palmeiras monitora esse jogador há bastante tempo e antes de gravar esse vídeo recebi a notícia de que as conversas entre Palmeiras e Defensa e Justiça para a aquisição do atleta em definitivo estão avançadas. A tendência é que Santi Ramos Mingo se torne o primeiro reforço do Palmeiras para 2025. Atleta de 22 anos de idade, revelado no Boca Juniors e comprado pelo Barcelona. Não conseguiu jogar no time principal, mas disputou 30 partidas e fez um gol pelo Barcelona B. Acabou sendo negociado em definitivo com o time belga e voltou ao futebol argentino para defender o Defensa e Justiça, onde é titular absoluto. 36 partidas na atual temporada, 4 gols, ainda não deu assistências. Atleta monitorado pelo River Plate e também por 2 clubes italianos, o Verona e o Frosinone. Palmeiras agiu mais rápido e tem a negociação praticamente sacramentada e não será uma transferência barata. Ouvi que o negócio pode chegar até 6 milhões de dólares. Só para completar, seria o primeiro reforço para o sistema defensivo depois de um longo tempo. Palmeiras, que andou perdendo atletas, teria no Santi Ramos Mingo uma enorme solução para o próximo ano. A Leila Pereira já admitiu para pessoas próximas que se reeleita, a eleição acontece no dia 24 de novembro, a tendência é de um Palmeiras ainda mais forte com contratações pesadas. O Palmeiras para o próximo jogo, contra a equipe do Bahia, não vai ter o Mike e o Richard Rios suspensos pelo 3º cartão amarelo. Mike para mim muito importante, né, porque entrou bem demais mesmo, improvisado na lateral esquerda, contra a equipe do Grêmio. O Richard Rios, para mim, hoje não fede, não cheira no elenco. E, além de tudo, o Palmeiras pode não ter o Gustavo Gomes zagueiro. Porque o Gomes vai jogar com a seleção paraguaia um dia antes, lá no distrito de El Alto, que é acima de La Paz. E, obviamente, pela logística, talvez não chegue a tempo em Salvador. E se ainda entrar em campo, na altitude, com aquele baita desgaste, eliminatória, Paraguai tendo que correr pra caramba porque não tá numa condição muito boa na tabela, vai precisar obrigatoriamente vencer a Bolívia, Gustavo Gomes vai chegar extenuado, então pode se colocar como um desfalque quase que certo para esse jogo. Só que além desses 3, o Palmeiras não vai ter o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e o melhor jogador do Palmeiras em 2024 em campo. Estevão, craque, diferenciado, um acima da média e que simplesmente deu ao Palmeiras 50% dos pontos somados do Verdão no campeonato. Falo isso porque essa lista aqui
mostra exatamente 12 jogos da competição em que o Estevão teve participação direta no resultado. Ou o Estevão fez um gol que abriu o placar, ou o Estevão fez aquele gol de um 2-0 que você definitivamente decide o jogo, ou o Estevão ajudou com passes para que o Palmeiras conseguisse suas vitórias, ou então até aquele gol de empate que o Palmeiras, num tropeço, somou um ponto importante. Preste atenção nessa lista. Palmeiras e Cuiabá, primeiro turno. Um gol do Estevão de 2-0 que garantiu 3 pontos. Palmeiras e Vasco, no primeiro turno. 2 assistências do Estevão para a vitória do Verdão, 3 pontos. Palmeiras e Juventude, um gol de 2-1, 3 pontos somados. Palmeiras e Grêmio, no primeiro turno, empate. Um gol marcado do Estevão, aquele golaço que fez com que o Palmeiras somasse 1 ponto. Palmeiras e Bahia no primeiro turno, um gol e uma assistência numa vitória, 3 pontos do Palmeiras. Atlético Goianiense, uma assistência para 2-1 Palmeiras com 3 pontos somados. Jogo contra o São Paulo, Allianz Parque, uma assistência no primeiro gol do Palmeiras com 3 pontos somados. Palmeiras e Cuiabá, já segundo turno, 2 assistências e 2 gols que ele arrebentou com o jogo em Campinas, 3 pontos. Palmeiras e Atlético Paranaense lá em Curitiba, um gol marcado, o gol do 2-0 quando o jogo estava tenso. Palmeiras e Juventude, um gol e uma assistência, 3 pontos somados na goleada, naquele jogo 5-3, lá e cá. Palmeiras e Fortaleza, tropeço, marcou um gol de 1-0, 1 ponto somado. E Palmeiras e Grêmio, nesta sexta-feira, com um gol marcado, 3 pontos. Isso dá 32 pontos conquistados somente com o Estevão. E isso que eu não contei, outras participações de momentos em que, por exemplo, o Palmeiras estava já com o resultado encaminhado, sei lá, fez um gol de 3-0, um gol de 4-0, enfim, aqueles gols que não iam mudar muito o panorama da partida. Só diretamente, 32 pontos que eu somei aqui com 10 vitórias e 2 empates. 50% de 64 pontos somados que o Palmeiras tem no campeonato dos pés do Estevão. Então, senhoras e senhores, o Palmeiras não vai ter 50% do time no próximo jogo contra a equipe do Bahia. E o que vai piorar essa história não é somente a ausência do Estevão, e o Dudu, inclusive, tem que ser titular desse jogo, viu, Abel? Aliás, não só nesse jogo, Dudu e Estevão tem que formar o ataque do Palmeiras, mas isso é um assunto para o próximo vídeo que eu já prometo gravar para vocês, tá? A questão toda é que o Palmeiras vai a um estádio em que nos últimos 6 jogos ele não venceu. Aliás, antes de falar isso, tá? Sem o Estevão no campeonato, para encerrar, o Palmeiras fez 6 partidas. Venceu 3 vezes contra o Cruzeiro, o Vasco e o Atlético Mineiro. Uma em casa, aliás, 2 em casa e uma fora. Cruzeiro e Atlético em casa, Vasco fora. Empatou 2 vezes contra a Inter e Flamengo. E perdeu para o Fluminense fora de casa, que foi naquele período em que o Estevão se machucou. Bom, dito isso, que já é um problemaço, que o Palmeiras tem uma campanha irregular sem o Estevão, e ainda dependeu dele para 50% dos pontos, o Palmeiras joga fora de casa contra um time que, repito, há 6 partidas em Salvador que ele não vence. A última vitória do Palmeiras em Salvador contra o Bahia, 4-2, Campeonato Brasileiro de 2017. Roger Guedes, Mina, aqueles caras, todos eles fizeram gols naquela vitória contra o Bahia. Portanto, senhoras e senhores, lembrando que o Palmeiras perdeu para o Bahia 1-0 no campeonato passado, mas ainda assim terminou campeão. Neste momento é proibido perder para o Bahia ou não vencer o Bahia fora de casa. Só que isso é o desejo meu e do palmeirense. Porque vai ser um jogo complicadíssimo e se o Palmeiras não vencer, não será nenhum absurdo. Porque lembrando, ele está sem o Estevão, vai estar sem o Mike. O time vai perder grande parte da sua força motora aqui, ó, no lado direito. Então, meus amigos, para vocês que estão mais empolgados, que o Palmeiras agora está a 4 pontos do Botafogo, que o Botafogo vai entregar, tudo bem, o Botafogo no próximo jogo faz uma prévia da final da Libertadores contra o Atlético Mineiro lá em BH. Mas também não é impossível o Botafogo chegar lá e ganhar do Atlético, que largou o Campeonato Brasileiro, né? Perdeu para o Atlético Goianiense recentemente. O Atlético faz um campeonato que é uma draga, só tá pensando nas Copas.
Porém, não adianta olhar e esperar um tropeço do Botafogo só. O Palmeiras é quem tem que fazer a parte dele. E a parte do Palmeiras vai ser muito complicada de fazer, porque ele simplesmente não vai ter 50% do time em pontos aqui, ó, carimbados e somados nesta competição. 32 pontos dos pés de Estevão não vão estar em campo contra o Bahia. Então, antes de se empolgar, é bom ter os pés no chão para não se decepcionar lá na frente. Calma, senhores. O campeonato matematicamente está aberto, mas a prática ainda está completamente diferente. Fala, torcedor Alviverde, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like, se inscreva no canal e vamos falar aí a respeito do Verdão, né? Segundo o All Sport aí, né? O Hércules não vai ficar, né? Ele chegou de empréstimo, mas não vai ficar no Verdão. Vai estar tendo sua saída aí. Também o Zé Rafael, né? E Rony também tá com seus futuros incertos, né? No Verdão. O Zé Rafael aí, o nome dele fez muito sucesso aí na era Abel. O Trem, como chamado pela torcida, né? Que era chamado de Trem, a gente chamava ele aí. Foi fundamental aí nas últimas temporadas, mas em 2024 ele perdeu espaço com a chegada do Aníbal Moreno, né? E ainda sofreu uma lesão aí. Então, o desejo dele, né? Do camisa 8 aí, ele gostaria muito de sair do Verdão, né? Se houver proposta. E o Lázaro também, o Verdão não vai... não deve permanecer, né? Que o Verdão não vai renovar. E tem um aí que... O Rony também, se chegar a proposta, vai sair. Tem um também que a torcida pega muito no pé, que eu vejo também que é muito ruim também, que eu acredito, não sei porque o Abel coloca. O Gabriel Menino, né? Perdeu espaço aí. E quando ele entra, aproveita poucas oportunidades, né? Então acredito que vai ter esses 3 a 4 jogadores aí que vai sair. O Gabriel Menino também vem fazendo um jogo ruim. Não sei porque o Abel escala ele, coloca ele, né? Aí tava colocando, né? Mas ele veio perdendo espaço aí. Acredito que seria a hora mesmo dele sair. Eu queria saber de você, o que você pensa disso aí. Se você acha ideal ele ter saído. Deixa seu like, comenta muito nesse vídeo. Tamo junto, forte abraço e avante palestra.